raríssimos. René de Paula Júnior falando aqui em mais um episódio imprevisível, imprevisto, improvisado do Roda e Avisa, esse podcast que já tem mais de 15 anos, eu não lembro mais, acho que é 2013 essa história. 15 anos, quase 1000 episódios, né? Sem em momento algum colocar em risco pedestres, veículos, instalações externas, porque eu só manipulo a câmera, né, com o carro parado. Enquanto isso eu estou basicamente falando sozinho, com uma câmera por testemunha. E falando em manipulação, talvez tenha... vamos ver se... Não é bem essa a pauta de hoje. A pauta de hoje é um pouco diferente. Eu assino uma revista impressa mesmo, impressa. Eu sou meio anacrônico, né? Faço isso por duas razões. Primeiro, porque eu gosto do objeto, né? Revista, objeto, livro, né? Papel, é legal. Segundo, porque eu acho que dessa maneira eu estou contribuindo para sustentar um negócio que não é tão sustentável assim, que é o jornalismo de boa qualidade. Então, mas eu assino a revista da Technology Review do MIT, e a edição desse mês é bastante honesta e para mim, praticamente um bálsamo, né? Se é que alguma coisa amarga pode ser um bálsamo, mas tudo bem. Que é o seguinte, o tema parece que os pessimistas de alguma maneira estão vencendo. Por que ele diz isso? Tem vários artigos. Eu tenho outro podcast diário, que é o Radinho de Pilha, e no Radinho de Pilha eu comento todo santo dia alguns artigos, algumas pautas e tal. Eu comentei recentemente alguns dos artigos desta edição. Um deles é sobre o uso da tecnologia de Big Data pelo totalitarismo da China. O outro é sobre o impacto não muito positivo das tecnologias digitais nas eleições do Quênia. E aí, é lógico, tem Brexit, tem Cambridge Analytica, etc, etc, etc. Então é interessante ver uma instituição de ponta como o MIT repensando um pouco do otimismo original. E é aqui que eu quero chegar, que é uma questão que me intriga, que talvez a gente pudesse colocar no rótulo de idealismo, né? Muitas das soluções técnicas que a gente viu, das inovações técnicas que a gente viu nas últimas décadas, pega a internet, eu entrei nisso por absoluto idealismo, eu não tinha ideia de que eu ia ganhar dinheiro, aliás não ganhei tanto assim, mas eu entrei por absoluto idealismo, né, como muitos outros colegas também. E se a gente pegar mais recentemente, redes sociais foram palco dos idealismos mais insanos, né? Humanidade 2, 3, 4.5, 5.0, né? De que a gente ia ser salvo pelas redes. Mais recentemente agora, você tinha a esperança também libertária do Bitcoin, né? Sendo usado para fins absolutamente escusos e não necessariamente nobres, bem como a coisa libertária, antissistema, né, anti tudo do blockchain, sendo usado à torta direito pelas bolsas de valores, né, Mastercard, bancos, etc. Então, por trás de muitas dessas inovações, tem aí um idealismo que eu tento entender, e eu não sei se eu consigo entender muito bem. Vamos ver se vocês me acompanham aqui. Eu acho que é da natureza humana, né, a gente sonhar que as coisas são melhores do que são, que a gente acreditar que a gente é melhor do que né? Ou então de contar pra gente historinhas em que, sei lá, de alguma maneira as coisas fazem sentido, mesmo quando obviamente não. Então acho que isso faz parte da natureza humana. As tentativas que, né, o iluminismo tentou substituir essas coisas um pouco mais irracionais pela racionalidade, mas não adianta, a gente acaba até hoje lotando auditórios, comprando livros de autoajuda, né? A gente necessita, a gente não consegue prescindir dessa irracionalidade, do otimismo delirante, ou então de fantasias completamente sem fundamento, etc. Bom, então isso aparentemente não tem como ficar livre e, na verdade, talvez até seja bom, mas a gente já chega lá. Mas o que me pega, e eu digo isso com base numa experiência pessoal, eu tenho uma formação meio híbrida, porque eu fiz um bom tempo, eu fiz colegial de exatas, eu fiz um bom tempo, se é que você pode chamar de bom, de engenharia, saí da engenharia e fui para comunicações, e hoje eu me considero, acima de tudo, né, merecendo ou não, mas me considero um cara de comunicações mais do que qualquer outra coisa.
né? Por acaso eu sei mais ou menos, eu ainda lembro das leis de Maxwell, eu sei mais ou menos o que é entropia. Bom, mas isso é só um adendo, porque eu ainda me considero mais fascinado hoje pelas questões humanas do que pelas questões técnicas. Mas eu me lembro bem, e aí você me corrige se de repente isso for um acidente de carreira, de percurso, se de repente você teve uma formação diferente, mas eu me lembro da minha formação de exatas, tanto no colégio quanto na faculdade, de ser uma formação com um relativo... aí eu entro no ovo ou a galinha, né? Eu não sei se as pessoas que vão para exatas vão para exatas porque não gostavam de humanas e consequentemente de questões humanas, ou se o fato de elas irem para exatas faz com que elas gostem cada vez menos de questões humanas. Eu acho que são duas coisas que se retroalimentam, né? Você deve lembrar aí provavelmente, sem fazer muito esforço, de vários perfis desse tipo. O cara é de exatas, é programador ou é engenheiro, seja o que for, e não tem saco, né, para complexidade, para os nuances, né, tudo isso entra na categoria frescura, na categoria viadagem, na categoria eu sou engenheiro, para mim é sim ou não, né? Então eu não sei dizer, a impressão que eu tenho, né, é que as coisas se reforçam. Então você já tem pessoas com um certo viés buscando exatas e o curso de exatas reforçando, né, esse problema. Mas aí tem uma outra questão para mim que pega, que é o seguinte: quando eu me lembro da minha formação de exatas, de uma certa maneira ela era pensando em termos de hoje, é um pouco arcaica, porque é aquela coisa um pouco newtoniana, né, do mundo praticamente como um relógio. Então você souber as equações, você tem uma resposta certa, que é a resposta ótima. Então todos os problemas, né, uma vez modelados corretamente, né, matematicamente, eles conseguem ser resolvidos ou numa regra de 3 ou numa equação relativamente simples, e aí você tem uma resposta única, que é aquela resposta universal, né? Foi essa formação que eu tive. Eu sei que hoje na Poli tem engenharia da complexidade, que eu fico super curioso de saber como é que funciona, mas eu tive uma formação laplaciana, tive uma formação newtoniana, cartesiana, por assim dizer, né? Com essa, ainda com uma certa arrogância de achar, né? Eu lembro disso, eu reconheço isso em muitos colegas hoje, uma arrogância de que humanas é baba, né? Humanas é baba, exatas em português camoniano é foda, é muito mais difícil, então eu sou superior porque eu consigo resolver uma série de Fourier, sei lá, eu consigo programar em Java na unha, qualquer coisa dessas, tal, né? O cara não consegue escrever um convite de casamento decente, mas ele acha que ele é, né, muito mais superior porque ele consegue programar em C#, uma coisa dessa. Mas de qualquer maneira, eu vejo que na formação, pelo menos das pessoas que eu conheci, ou que eu convivi, essa dicotomia meio bizarra de achar que as questões humanas são inferiores, ou na verdade são secundárias com relação ao grande sonho de transformar tudo numa grande máquina, né? A sociedade funcionando como uma máquina, o casamento funcionando como uma máquina, o corpo funcionando como uma máquina. Pô, e justamente agora que está cada vez mais claro que se tem alguma coisa né, que você consegue reconhecer na sua volta, não é a coisa linear, não é a coisa exponencial. Aliás, cada vez que eu queria ganhar R$1 a cada vez que eu ouço essa palavra exponencial, porque virou um meme e ela não tem absolutamente poder nenhuma mágica. Mas as coisas são complexas na medida em que tudo influencia tudo, né? E uma pequena mudancinha aqui pode ter consequências ou desdobramentos bastante imprevisíveis na outra ponta, né? O mundo não é linear e o mundo não é exponencial, a menos em condições muito controladas. Se a gente prestar atenção, a gente vai ver que engenheiros e gente de exatas, etc. e tal, eles adoram justamente aquelas situações que conseguem ser modeladas, né? E são poucas, na verdade são uma minoria. São uma minoria das situações que você consegue fazer com que, sei lá, o Excel funcione. O que é isso? É a folha de pagamento, pode ser o motor do seu carro. São pouquíssimas as situações, são muito controladas, né, em que você consegue, numa conta de padeiro, saber o que vai acontecer. De resto, o resto é complexo. O resto você não consegue isolar
né? Falando, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos isolar uma pessoa. Não, não, na hora que você isolou, a pessoa se comporta diferente. Na hora que você abstraiu os outros problemas, os outros efeitos, as outras causas, as outras, né, os outros nuances, as coisas são diferentes. Então a gente vive num mundo complexo e eu acho que, voltando para o artigo da Technology Review, se a gente hoje está vendo aí um choque entre as nossas expectativas ingênuas, né, lineares, engenheirísticas, idealísticas, né, eu ia chamar de romântico, mas vamos lá, vou pular o romântico. Do início é porque simplesmente a tecnologia caiu no mundo e a hora que ela cai no mundo, ela não sai limpinha, ela acaba se envolvendo na complexidade toda. Eles mostram, por exemplo, que o Quênia era um lugar absolutamente complexo, como, por exemplo, motoristas de Uber fazendo besteira na minha frente agora, é uma complexidade extraordinária. O Quênia, que era um país que já era um caldeirão, né, de tensões raciais e étnicas, na hora que você joga a tecnologia em cima, piorou. Piorou, né? Quando você pega, sei lá, Facebook, Cambridge Analytica, né, numa plataforma que deveria ser uma plataforma de conexão e colaboração, você exacerba, né, e leva os problemas para um outro patamar. Então, parece aquela história daquele filme de Hollywood, né, da Estrada Amarela, This is not Kansas anymore. Nós estamos muito longe do que a gente poderia chamar aí de condições ideais e de idealismo. Mas o pior, o que me pega é o seguinte, os sinais são óbvios, o que faz qualquer coisa ir para frente ou para trás, ou para o lado, ou para cima ou para baixo, são sempre questões humanas, são questões sociais, são questões que são complexas. Eu vou dar link aqui para o curso gratuito de complexidade do Santa Fe Institute, que eu estou fazendo lá, lentamente, mas eu estou fazendo, né? Mas assim, se você não leva em conta a complexidade, você pode ter a melhor tecnologia do mundo, você pode fazer o Google Glass com toda a verba do mundo, que nenhum maluco, né, a não ser algum sociopata nerd completamente sem o menor skill, né, interpessoal, vai conseguir usar, e nunca mais vai comer ninguém. Bom, desculpa, mas então assim, está mais do que claro que o mundo é complexo e que não dá para a gente abstrair. Eu vou fazer uma piada rapidinha, a gente está quase chegando ao meu trabalho. Eu vi uma vez que era uma piada para tirar sarro, né, de exatas. O cara falou, olha, é o seguinte, eu tenho uma granja e eu não tenho ideia de quantas galinhas eu consigo colocar lá dentro de verdade, né? Aí o cara falou, bom, então vamos imaginar que galinhas sejam esferas. Bom, pronto, já começou a confusão, né? Vamos ver se sejam esferas de raio tanto, aí você consegue, bom, na hora que se considera que galinhas são uma esfera, que pessoas são uma esfera de raio não sei quanto, né, ou que pessoas vão se comportar de acordo com, sei lá, com que equação matemática, cara, esquece. É porque você nunca tentou colocar uma mala carry-on no teto, no bagageiro de um avião, né? Quer dizer, ali a última coisa que acontece é uma lógica linear, na verdade é um meio caos que se resolve muito mal. Mas voltando um pouco, me perdi um pouco essa história das galinhas esféricas, perfeitamente esféricas. Embora os sinais sejam claros, embora, né, os sinais estejam aí, né, debaixo do nosso nariz, né, considerações éticas, étnicas, culturais, o diabo a quatro, tudo isso minando, né, aquela arrogância de que eu tenho aqui um conhecimento universal, um conhecimento que é verdadeiro, eu tenho uma solução ótima. Na hora que você vê que não existe uma solução única, não existe uma solução ótima, né, que tudo é complexo, que tudo tem que ser negociado, que tudo tem vários pontos de vista, né, que tudo tem que ser, né, e aí tem uma coisa que é curiosa, né, pensando bem, quando a gente vê o nosso horror hoje à política, porque, puxa vida, a política tem muito compromisso, tem muita negociação, parece que a gente aspira por alguma coisa linear, direta, simples, mas na verdade, talvez a maior invenção, né, melhor invenção que a gente tenha tido, seja justamente a política democrática. Quando a gente abre mão disso, vê no que dá, né? A gente vê coisas que, na verdade, colocam a complexidade embaixo do tapete e um dia essa complexidade explode. Basta ver os regimes no Oriente Médio. Você tinha uma ordem, em princípio, matemática ali sendo imposta a um caos, uma hora o caos, né? O caos volta. Mas voltando, embora os sinais sejam claros, embora esteja tudo debaixo do nosso nariz, eu ainda continuo vendo, em muitas propostas que surgem por aí,
um certo idealismo, do tipo, olha, eu fiz aqui a tecnologia, se vai dar certo ou não, o problema são as pessoas, né? Eu vi isso agora recentemente, eu estava tentando entender uma plataforma que usa blockchain para o mundo editorial e tal, aí você começa a ver, você fala, quem vai adotar isso, né? É só começar a mapear ou sabatinar ou olhar com olhos um pouco mais críticos e menos idealistas, menos, né, menos sonhadores e levar em conta que a vida é complexa, é complicada, que não tem uma solução única, que existem inúmeros interesses, que as coisas mudam, que as coisas evoluem. Não tem como você fazer uma solução perpétua, né? Quando a gente vê ficção científica, volta e meia a gente vê aquelas sociedades que são sociedades perfeitas, em que nada muda nunca. Cara, sabe como é que chama isso? Formigueiro. Isso chama colmeia, né? Alguém já disse, aliás, que Marx daria super certo se a gente fosse formiga, né? Se a gente fosse formiga, o marxismo era uma absoluta maravilha, porque para formigas o marxismo funciona extremamente bem. Agora, para seres humanos complexos, só se você botar uma tampa em cima da complexidade e impuser sobre a complexidade da natureza humana, né, uma mordaça, uma armadura de ferro, né? Aliás, eu estou lendo aquele livro, O Antifrágil, está sendo praticamente aí sim um bálsamo, está sendo realmente um deleite ouvir. E ele lembra de uma coisa da mitologia grega que fazia tempo que eu estava tentando lembrar como é que era essa história. Era um personagem, eu sempre esqueço o nome, era Pro alguma coisa, se vocês lembrarem eu agradeço. Mas era um personagem monstruoso que ele ficava na beira da estrada, ele tinha um caixão, né? Aí o que acontece? Uma cama, um caixão, sei lá. Uma cama, vamos chamar com uma cama. Ele colocava você na cama. Se você fosse muito curtinho para a cama, ele esticava você para você caber na cama. Se você fosse muito comprido para a cama, ele cortava, né, o excesso para você caber na cama. De uma certa maneira, qualquer idealismo, qualquer modelo desses perenes, né, universais, é como a cama desse cara, né? Praticamente ninguém serve, ninguém cabe direito. Alguns vão ser esticados, outros vão ser mutilados para caber, né, nessa medida que o cara acha universal. Então eu estou fazendo essa grande digressão inspirado por esses artigos da Technology Review. Eu super recomendo, eu assino digitalmente, a versão impressa, etc e tal, porque você tem ali não só jornalismo sóbrio, né, que não é só oba-oba, que não fica só celebrando lançamentos de coisas, que está preocupado com impacto, que está preocupado com coisas inclusive além do digital, né, tá preocupados com genética, com biologia, etc e tal, mas também porque o MIT, cara, é genial ver que um instituto de ponta está levantando questões como essa, questões sociais, questões humanas, questões sobretudo éticas, questões políticas. Então, cara, os sinais estão aí. A gente que fica aí preservando ideias caducas, essa coisa exponencial. Cara, coisa exponencial, não adianta eu falar, não adianta, eu posso falar 25 mil vezes, não vai adiantar. Mas exponencial não quer dizer nada. Exponencial não tem embutido aí nenhum critério de impacto, de felicidade, de justiça, de humanidade. Exponencial, cara, uma gripe exponencial, uma desinteria exponencial, uma notícia ruim, um boato, fake news exponencial, várias coisas são exponenciais. Exponencial não é positivo. Não é positivo nem negativo, e não só não é nenhum dos dois, como ele não exprime a natureza. A natureza está aí, faz alguns bilhões de anos, eu estou aqui vivo, você também, porque a complexidade, a visão complexa, ou a maneira complexa de abordar problemas está se mostrando vitoriosa até agora. A natureza está aí faz não sei quantos bilhões de anos, e a gente aqui em 200 vai acabar com o planeta, né, pensando de maneiras lineares e exponenciais. Meus caros, eu acho que eu vou conseguir parar o carro em alguns momentos. E aí eu agradeço, só para aproveitar enquanto a gente está aqui nesse finalzinho, aproveitando por uma chance para poder parar a câmera, o rodaeavisa.com está lá faz 15 anos, 900 e tantos episódios. Eu convido vocês a ouvir o radinhodepilha.com, que é diário e que eu comento desde porque vagalumes piscam e morcegos não gostam, até
CRISPR, até blockchain, até eleições no Quênia. Eu estou sempre tentando chamar a atenção para coisas que talvez escapem aos algoritmos e aos filtros e à sua bolha de interesses, né? Eu estou tentando justamente ramificar um pouco mais o seu horizonte. Pronto, estamos parados. Raíssa, muito obrigado pela companhia. René de Paula Júnior falando aqui no Roda e Avisa. Um grande abraço e até a próxima.